para cada um de nós é que nós estamos aqui para herdar as promessas de Cristo Jesus. Abra comigo essa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João capítulo 14. Já estou cansado de ouvir esse texto no Evangelho de João, já sei até de cor. Que bom, que maravilha. Então vem aqui pregar, que é para ver como é que Deus vai te usar. Aleluias. A palavra de Deus, quando nós conhecemos e guardamos em nosso coração, nós passamos cada vez mais a viver em fidelidade e sinceridade com Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo ama aqueles que guardam a sua palavra. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, está escrito assim. Primeiro, título, a promessa do Espírito Santo. Versículo 15. A igreja encontrou ouro? João, capítulo 15. Jesus, desperta o teu povo. João 15, 14 e 15 está escrito assim: se me amar e guardar os meus mandamentos. Versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Amém? Vocês ouviram? Mais uma vez. Se me amar e guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Amém? Pai, já te pedimos e continuamos a te pedir, porque o Senhor bem sabe o quanto nós precisamos da tua misericórdia. Vem, Senhor Pai, trabalhar em favor da tua igreja, nos despertarmos e nos dar da tua graça. Nós precisamos de ti aprender, precisamos, ó Pai, cada vez mais andar na tua presença, e sabemos que só essa palavra é tudo para com cada nós. Por isso, Pai, continue operando ricamente em nossas vidas e nos concedendo vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós lemos mesmo aonde? Qual o texto do capítulo que eu li? Qual o capítulo que eu li mesmo? De João 14, versículo? Se me amarem e guardar os meus mandamentos. Sabe quem fala isso? Jesus. Sabe por que Jesus fala isso para nós? É porque é necessário nós guardarmos a palavra do Senhor em nosso coração. É necessário nós darmos crédito a essa palavra. Eu vou dar um exemplo para cada um de nós aqui nessa noite. A importância de nós guardarmos esta palavra. A importância de nós vivermos essa palavra. Qualquer um profissional que não souber exercer a sua função de profissional, ele não consegue exercer. O motorista precisa conhecer de um veículo para dirigir. Um piloto de avião precisa conhecer da aeronave e os seus comandos para poder voar. O capitão de um navio precisa conhecer a forma, a rota e as maneiras de como guiar o navio para seguir em viagem. A dona de casa precisa conhecer as receitas de um bolo para fazer um bolo. Quem faz um bolo sem saber? Isso eu estou dando um exemplo da necessidade que temos de nós guardarmos a palavra do Senhor. Jesus Cristo mesmo disse: se vós me amar e guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Tudo é fácil, parece. Tudo parece que é fácil. É como se, quando se refere ao reino dos céus, quando falamos sobre a vida eterna, todos querem ir para o céu, mas nós precisamos saber
o que fazer para herdar o céu. Esse é um título que todos têm na sua mente e no seu entendimento. Só que nós observamos que a igreja de Cristo, nos dias de hoje, tem que estar cada vez mais se aperfeiçoando para herdar a vida eterna. Só que a vida eterna não se herda por ser bonito, ou por querer. A vida eterna se herda por ser perseverante e guardar a palavra do Senhor Jesus. Porque quem guarda a palavra do Senhor Jesus se aperfeiçoa para a vida eterna. Conhecer não dá o direito, o que dá direito é guardar. Por isso que Jesus disse: se me amarem e guardar os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Jesus? É que nós andamos em conformidade com a sua palavra. Agora perguntamos a nós mesmos, não para o nosso próximo: eu tenho guardado essa palavra? Eu tenho andado com essa palavra? Eu tenho permanecido nessa palavra? Porque se eu preciso alcançar um objetivo especial, eu tenho que estar lutando por amor a Cristo para perseverar e ser herdeiro das promessas de Cristo. Sabe para quê? Para que Cristo me aperfeiçoe cada vez mais para a vida eterna. Você quer a vida eterna? Lute, se esforce, batalhe, persevere, seja um vencedor. Sabe por quê? A palavra do Senhor Jesus está escrito que o reino dos céus, dos dias de João até hoje, é tomado por esforços. Isso quer dizer que se eu guardar a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu vou cada vez mais lutar contra a mim mesmo, contra esse mundo, para que eu possa ver cada vez mais a minha herança dada por Cristo Jesus. Por isso, igreja, que nós temos que estarmos com Cristo. Algumas pessoas acham que ir para a igreja é simples para herdar a vida eterna. Só que Jesus sempre nos despertou no sentido dessa vida eterna. E o despertamento que Jesus nos traz é que nós temos que lutar contra nós mesmos, para que nós possamos lutarmos e sermos vencedores. Jesus, em seu ministério, veio cada vez mais instruirmos a cada um de nós. E hoje nós estamos aqui. E por que nós estamos aqui? Porque Jesus está cada vez mais nos aperfeiçoando. Jesus está cada vez mais nos instruindo para que nós possamos herdar a vida eterna. E a amada igreja sabe que a vida eterna não se herda por comprar financeiramente, se herda por comprar espiritualmente ou por fé. Porque quando nós vencemos com fé e por fé, nós alcançamos as promessas de Cristo Jesus. Mas como eu havia dito, Jesus veio para nos instruir. Jesus tem instruído a sua igreja. Pena que a igreja nos dias de hoje não tem dado crédito necessário para ser herdeira das promessas de Cristo. E com isso, muitos têm deixado os problemas o sufocaram. Muitos têm deixado as dificuldades abalar, abater e entristeceram. Mas quando Jesus nos dá uma ordem para nós guardarmos a sua palavra, é para que nós sejamos vencedores a cada dia, a cada momento, e seja perseverante. Mas o mundo não me deixa seguir. Jesus foi bem claro e categórico quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sabe o que é isso? É Jesus nos despertando na maneira como nós devemos nos aperfeiçoar para estar com Cristo e ser vencedor com Cristo. E todos que ouvem a voz do Senhor, todos que perseveram com o Senhor Jesus Cristo, é mais do que vencedor. Nós observamos que Jesus, em seu ministério, ensinou a muitos, aos seus discípulos, aos seus seguidores, e todos que o seguiam Jesus, cada vez mais herdavam as promessas de Deus. E da mesma maneira, cada um de nós, quanto mais nós observarmos essa palavra, quanto mais nós guardarmos essa palavra, quanto mais nós permanecemos nessa palavra, mais nós vamos ser vencedores. Sabe por quê? Porque Jesus nos tem feito vencedor. E nesta noite, nós precisamos lutarmos para vencer. O dia de hoje lutamos para chegar aqui, e amanhã precisamos lutar para permanecer com Cristo Jesus. Porque se nós guardarmos essa palavra,
nós não vamos estar só. Jesus mesmo disse, foi que Jesus disse, eu não vos deixo órfão, se vós guardar a minha palavra. Eu não vos deixo só, se vós guardar a minha palavra. Vocês não vão ficar desamparados se vocês guardarem a minha palavra. Quando nós guardamos a palavra do Senhor Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedor. O que é necessário? Dar crédito à palavra de Deus. Estude essa palavra. Medite nessa palavra, se aperfeiçoe com Jesus, tenha diálogo com Jesus, tenha comunicação com Jesus. A igreja sabe que a comunicação é importante, nos leva cada vez mais a um desempenho. E o melhor desempenho é quando nós temos uma comunicação constante com Jesus. Nós temos a oportunidade de estar dialogando, conversando, falando, sabe para quê? Para que Jesus venha cada vez mais fazer o melhor por cada um de nós. Jesus estava com seus discípulos. Como Jesus havia feito muitos outros milagres. E assim como Jesus tem estado conosco, Jesus quer que nós venhamos cada vez mais guardar a sua palavra. O que nós podemos observar é que Jesus em seu ministério, tudo tinha que se cumprir em sua vida para que essa palavra não ficasse sem o cumprimento. É a mesma coisa, hoje essa palavra tem que cumprir-se na minha vida. Porque se essa palavra se cumprir na minha vida, eu vou ser mais do que vencedor. Nós vamos ser mais do que vencedor. Nós vamos ser herdeiros das promessas de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje tem oportunidade de ser vencedor. Sabe por quê? Só vence aqueles que estão com Cristo. Evangelho de João 15,5, Jesus mesmo disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Se vós estiverem em mim, estou em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Agora eu faço uma pergunta para a igreja. Como nós podemos vencer se não guardarmos a palavra do Senhor? Como nós vamos ser herdeiros da vida eterna se nós não guardarmos a palavra do Senhor? Igreja, os dias presentes são difíceis e tribulosos, mas Jesus Cristo é a solução daqueles que querem vencer. Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Só que Jesus não se encontra em rodinhas de escarnecedores, como Salmos capítulo 1, versículo 2. Jesus não se encontra em meio de amizades mundanas e demoníacas. Jesus não se encontra em caminhos errados. Jesus se encontra quando você e eu estamos na casa do Senhor, dando crédito à palavra do Senhor. Muitas pessoas acham que se encontra Jesus em grandes eventos, grandes shows. Você pode até encontrar Jesus se você for com fidelidade ao encontro com Jesus Cristo. Porque existem muitos homens e mulheres de Deus que louvam a Jesus, bendizem o santo nome do Senhor Jesus, e Jesus se faz presente nos louvores para operar milagres gloriosamente e especialmente. Só que hoje muitas coisas têm acontecido de formas assustadoras e enganosas, mas bem-aventuradas são aqueles que guardam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja guarda a palavra do Senhor Jesus Cristo, se torna uma igreja vitoriosa, uma igreja abençoada, uma igreja agraciada, uma igreja vencedora. Por quê? Vence a guerra, vence as batalhas, vence as perseguições, vence os levantes, vence as calúnias, vence. Por quê? Está com Cristo Jesus. Jesus mesmo disse, eu sou a videira e vós os ramos. Se estiverem em mim, eu estou em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Os discípulos estiveram com Cristo. Os discípulos andaram com Cristo. Os discípulos serviram ao Senhor Jesus Cristo. Os discípulos tiveram a oportunidade que nós temos e muito mais. Hoje nós temos essa oportunidade que nos resta, é fazer a vontade do Senhor Jesus. Como? Guardando a palavra do Senhor em nossos corações. Agora, eu não quero entrar em detalhes de comparações, porque senão eu iria dar um exemplo. Quantas vezes você pega a televisão, pega a Bíblia por semana e quantas vezes você liga a televisão por dia? Na televisão você tem o dia todinho para ela, mas com a palavra você não tem um minuto. Não é isso que Jesus quer de nós, não. Jesus quer de nós é compromisso na sua palavra. Jamais eu posso guardar a palavra do Senhor se eu não tiver intimidade com o Espírito Santo.
Porque quando nós guardamos a palavra do Senhor Jesus Cristo, a nossa história muda. Um amigo me leva a Cristo, pode me levar. Um irmão me leva a Cristo, pode me levar. Um conhecido pode me levar a Cristo, pode me levar. Um estranho pode me levar a Cristo, pode me levar. Mas quem tem que tomar a atitude de ir a Cristo, sou eu, ou somos nós. Porque tem muitos que dizem, o Senhor está aqui, ali ou acolá, mas Jesus diz, não deis crédito, estou dentro de vós. Isso é, quando nós guardamos a palavra do Senhor Jesus Cristo, Jesus opera ricamente e gloriosamente na vida dos seus filhos e filhas. Os discípulos tiveram com Jesus e venceram. Tanto é que esta noite é uma noite onde nós vamos estar participando de um banquete. O exemplo que Cristo nos deu, nós estamos participando da ceia do Senhor Jesus, do corpo e do sangue. Jesus teve esse mesmo momento com seus discípulos, mas sabe por quê? Porque os discípulos procuravam guardar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se nós guardarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo, nós vencemos as potestades, as legiões, e vencemos tudo, porque Jesus nos ensina a nós vencermos. E nós temos o direito de vencer. E Jesus, quando estava juntamente com os seus discípulos, Jesus trouxe cada vez mais aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento que os discípulos viessem cada vez mais estar na presença de Deus. Nós observamos que o ministério de Jesus já estava próximo a se cumprir, como eu disse para a igreja. Quando Jesus reuniu ali os seus discípulos juntamente com eles, observe que Jesus queria que os discípulos se aperfeiçoassem da melhor maneira. E o Jesus quer da mesma maneira, do mesmo jeito. Jesus quer que nós venhamos nos aperfeiçoar. E sabe o que Jesus fez? Se reuniu com seus discípulos. E Jesus ensinou os discípulos ali a se aperfeiçoar cada vez mais na simplicidade, na humildade, no amor, na comunhão, para que todos viessem permanecer na presença de Cristo, aprendendo do próprio Jesus. Observamos. Jesus, juntamente com seus discípulos, ensinando dia após dia, momento a cada momento, para que os discípulos viessem estar cada vez mais aptos a fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos dá esse direito, igreja. Não vamos perder essa oportunidade. Não vamos perdermos tempo. Não vamos deixar o nosso compromisso com o Senhor agora, pensando que amanhã ainda é tempo. Porque amanhã pode ser tarde. Vamos estar lutando para herdar a cada momento, a cada segundo. Porque o reino de Deus ele é tão gostoso que quanto mais nós buscamos, mais nós queremos buscar. Sabe por quê? Porque Jesus trabalha especialmente na vida dos seus filhos e das suas filhas. E nós estamos aqui para guardar a palavra do Senhor Jesus. Quero dizer uma coisa para a igreja. Ir para a igreja não prova tudo. Você pensa que o inimigo não vai na igreja? Você pensa que o inimigo não canta na igreja? Você pensa que o inimigo não entra na igreja para gerar dificuldades? Tudo isso ele faz. Mas você, como servo do Senhor, se guardar a palavra do Senhor, se deixar o Senhor ser o seu professor, você vai vir para a igreja aprender como Jesus faz de melhor maneira para se tornar uma bênção na casa do Senhor. Observamos Evangelho de João 13, quando Jesus se reúne aqui com os discípulos. Jesus instruindo os discípulos cada vez mais a se aperfeiçoar dentro da vontade do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse, vós guardar a minha palavra. Se minha mãe guardar a minha palavra, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Mas Jesus quer que você esteja cada vez mais aperfeiçoado. Porque Jesus também diz que aqueles que tentam ficar de engano não permanecem. Mas aqueles que lutam e perseveram são mais do que vitoriosos. Sabe por quê? Quem tem Jesus vence qualquer potestade. Quem tem Jesus vence qualquer embaraço.
Quem tem Jesus vence qualquer dificuldade. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o nosso Senhor e nos dá a vitória. Mas o que nós observamos? Jesus juntamente com os discípulos. Jesus passa a trazer uma melhor instrução para que os discípulos viessem se enquadrar dentro da vontade de Deus. Jesus como Senhor, como Mestre, Jesus como o líder maior daquela reunião. O que Jesus fez? Jesus deu um exemplo de um verdadeiro Filho de Deus. Jesus deu um exemplo que nos traz hoje a oportunidade de nós reconhecer a soberania e a grandeza do nosso Pai que está no céu. E o que Jesus fez? Jesus chegou ali, que já era próximo da Páscoa, como a igreja sabe que antigamente existia essa festa, que era um costume dos judeus a essa comemoração. E o tempo de Jesus de passar para o Pai já estava chegando. E como eu disse para a igreja, que o inimigo, quem pensar que ele não entra na igreja está enganado, porque ele entra. O inimigo sabia que Jesus ia se reunir ali com os discípulos. O inimigo já foi o primeiro a se intrometer para jogar uma seta no coração de Judas. Mas Jesus é aquele que conhece cada coração, cada mente, cada pensar, cada imaginar, cada vida, cada oculto, cada escondido, cada particular. Jesus conhece. Jesus, vendo aquela situação, Jesus não disse nada aos discípulos. Jesus apenas trouxe mais um aperfeiçoamento para que os discípulos viessem permanecer cada vez mais em conformidade com a vontade do Pai. Ali Jesus se reuniu para participar daquele banquete. Banquete especial, a ceia do Senhor. O inimigo já tinha lançado a seta. Mas Jesus quer o milagre completo na vida dos seus filhos e filhas. Jesus quer o melhor para você e para mim. Jesus quer o melhor nas nossas vidas. Para isso nós temos que deixar Jesus ser o nosso Senhor. Eu tenho que tomar cuidado com o meu eu, porque o meu eu é o meu maior inimigo. Tenho que tomar cuidado com aquele que vem contra mim discretamente, que ele também quer o meu mal. Só que nós observamos entre os discípulos, ali tinha um que não tomava esse cuidado, não estava atento, não estava observando, não estava guardando a palavra de Deus por completo em seu coração. Esse era Judas. Quando o inimigo viu o descuido de Judas, quando o inimigo viu a distração de Judas, quando o inimigo viu que Judas não estava guardando a palavra do Senhor como o Senhor tinha designado, o inimigo foi lá e jogou uma seta. Você pensa que o inimigo brinca conosco? Eu quero lembrar você de uma coisa, ele não brinca não. E o que o Senhor quer é que você esteja atento à voz dele. Porque o inimigo não quer que você esteja atento à voz do Senhor, não. Ele quer que você esteja atento às distrações dele. Mas Jesus quer que você